Olá, todo mundo! Aqui quem fala é João Varela, editor da Lote 42. Estamos aí checando, sim, tá tudo certo. Começou então mais uma live, talvez a nossa última live, pelo menos dentro deste formato que lançamos há cerca de 15 dias, mais ou menos, é por aí. E o papo desta live de hoje tem a ver com a primeira live que a gente fez sobre crise do mercado editorial e tudo mais. Muito bem, está na playlist, inclusive, tanto do Facebook quanto do YouTube da Lote 42. E agora é para falar da situação das pequenas editoras em meio a essa pandemia, em meio à crise provocada pelo novo coronavírus. Esta live toma como base um questionário que o jornalista Rodrigo Casarim, do blog Página 5 do UOL, me enviou para o podcast que ele também faz semanalmente, de mesmo nome, Página 5. Como é normal no jornalismo, houve uma edição, houve um corte em algumas das perguntas que ele formulou, em algumas das respostas que eu dei. Isso aqui não é uma revanche, não é nada disso, é só aproveitando aqui o espaço, como aqui o espaço pode ser todo só desse tema, não precisa competir com os outros assuntos que ele abordou no programa, então a gente pode se aprofundar, ou pelo menos na minha análise, na minha opinião, no que eu tenho a dizer. No programa que já está aí nos principais agregadores de podcast, ele também entrevistou o Natan, da editora Moinho. Então vale a pena ouvir o programa mesmo assim, e também vale a pena ouvir o programa porque as respostas que eu dei na época do programa já mudaram em relação ao que eu estou pensando hoje. Quer dizer, graças ao desenvolvimento das últimas informações, das últimas questões vinculadas aí a coronavírus e tudo mais, muita coisa foi alterada, né? Enfim, mas eu acho que vai dar para a gente conversar bem sobre esse assunto. Enfim, também fiquem à vontade, quem quiser formular perguntas, formular questões, enfim, eu tô de olho aqui para a gente poder conversar aí pelos próximos 20, 30 minutos sobre esta questão. Quem vai fazer a leitura das perguntas do Rodrigo, eu estou olhando aqui já aqui no computador, na verdade vai ser o leitor do Google Chrome. Olha só o que ela vai nos dizer aqui. Escutem bem. Como a pandemia já impactou na Lote? Quais planos para este ano já precisaram ser alterados? Bom, então tá aí a primeira questão de impacto na Lote e o que a gente já teve que alterar, né? Eu acho que quem está nos acompanhando já está sabendo, né? Que nós tivemos de fechar a banca Tatuí física e a sala Tatuí. Tivemos que frear todas as atividades na sala Tatuí, que já estavam sendo programadas, inclusive alguns cursos que estavam acontecendo já. Todo mundo passou a trabalhar de casa, exceto por mim e a Cecília Arbolave, minha sócia e esposa, não necessariamente nesta ordem. Nós, como moramos muito perto da Sala Tatuí, nós de fato moramos na mesma quadra daqui da livraria, ficou muito fácil de manter o isolamento e mesmo assim conseguir vir aqui para trabalhar. Mas exceto por nós, estão todos trabalhando de casa num sistema de home office, e aí implica em se adaptar a questões de fazer reunião à distância, né? Agora já temos como hábito checar todos os áudios e tudo mais, para ver se está todo mundo funcionando, se está tudo certo, né? Enfim, são questões que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Outra coisa muito básica aí para quem já tem um pouco de
experiência com esse sistema, existe um pequeno delay, né? Que é diferente da agilidade que a gente tem quando está conversando frente a frente. Existe um delay, ou seja, você vai reagir no tempo imediato da fala, né? Mas na verdade a pessoa já está falando de outra coisa porque teve esse delay, enfim. São questõezinhas aí que com o tempo você vai aprendendo, e aqui a gente está aprendendo também muito, né? A gente também começou a gente fez uma programação de férias para todo mundo, dando aí 10 dias de férias para todos os colaboradores, que é uma maneira de amenizar e também dar um pouco de alento, né, para esses tempos, enfim, e também acumular energia para quando a coisa passar a gente já voltar, tá todo mundo com mais estamina aí para a retomada que está todo mundo esperando, né? Inclusive é uma das questões que nos deixam muito, a todos, não só do mercado editorial, não só das pequenas editoras, mas muito apreensivos, né? É quando isso vai acontecer, né? Quando que a gente volta ao normal, quando que a gente vai voltar a poder se reunir, a abraçar as pessoas aí no bar, né? E isso, pelo jeito, vai demorar muito. E a gente vai, de pouco em pouco, aprendendo a conviver nesse novo arranjo que a gente tem. Outra mudança que essa pandemia trouxe aqui para a Lote 42 e para várias editoras aí de diversos portos é a ênfase na operação digital. Coisas como esta live que a gente está fazendo agora, né? E as lives que a gente já fez anteriormente. Enfim, são algumas das ações que a gente tomou e estamos a ponto de lançar um novo momento, um novo movimento para a Banca Tatuí. Banca Tatuí, que vai ser a banca da editora Lote 42, né? Que desde o princípio tem a sua, talvez não desde o dia zero, mas enfim, desde as primeiras semanas, a Banca Tatuí também tem operação online, né? Que é uma coisa que vem do DNA da Lote 42. A Lote 42 nasceu com uma loja. Olha só, os livros caíram aqui no fundo, que coisa impressionante, ninguém tocou neles, foi um espírito que passou aqui, que está nos assistindo na live também, olha que coisa impressionante. Mas o meu ponto era, bom, a Lote 42, a editora que nasceu antes da Banca Tatuí, ela sempre teve a sua loja online, né? Era uma loja online muito simples, e aí ela passou, essa loja da Lote 42 passou a ser a loja da Banca Tatuí. Então a gente já está um pouco adaptado a essa questão, né? Essa ênfase no digital também exige um pouco das pequenas editoras, das grandes editoras, enfim, um pouco de flexibilidade, né? Quer dizer, a sua função até pouco tempo atrás era fazer o atendimento ao público na Banca Tatuí física, muito bem, agora você vai fazer outra coisa mais vinculada a esse novo contexto. E isso vem a ser, todo mundo rindo aí com a questão do fantasma leitor, aí, o Luiz e tudo mais, o Ratcliffe, pois é, minha gente. Não tentem explicar, hein? Não tentem explicar o que aconteceu agora. Se a gente contar, ninguém vai acreditar. Mas enfim, essa ideia da flexibilidade de funções e tudo mais é muito próprio da pequena empresa, né? A pequena empresa ela tem a capacidade de conseguir fazer mudanças de maneira muito mais rápida, né? E olha, comparada a Lote 42 dos seus primórdios, quando era só eu, a Cecília e mais uma pessoa, ou enfim, quando era só eu e a Cecília, enfim, hoje a própria Lote 42,
como era, comparado ao que ela já é um pouco mais lenta. Olha só, porque a gente tem uma série de compromissos, uma série de questões que a gente tem que avaliar a cada ação que a gente toma, né? Então é normal e é esperado que na trajetória de uma empresa ela vá, digamos assim, amadurecendo, envelhecendo e tudo mais. Quanto mais gente, mais lenta ela fica para reagir. Mas mesmo assim a gente ficou mais lento, porém não tão lento quanto as grandes corporações, grandes conglomerados que foram pegos de surpresa, né, por essa crise. Embora, olha, percebam, a crise no Brasil ela chegou já depois de ter sido entendida, pelo menos para todas as pessoas que têm um pouco mais, que tem mais do que 2 neurônios, já entendeu. A partir do momento que chegou na Europa, já estava claro que a crise do coronavírus era um fato. Então, deu tempo para o Brasil se adaptar, pensar, para o brasileiro já começar a refletir nas questões. Pelo menos aqueles brasileiros que têm, né, que já contam com aquele respeito pela ciência, que se informam pelos meios corretos, enfim, né? A gente sabe exatamente quem não está neste grupo que eu estou me referindo. Mas todas as pessoas que já têm um pouco de noção puderam já, pelo menos internamente, começar a pensar. E isso é um contexto um pouco diferente na comparação de outros países, né, que realmente tiveram menos tempo para reagir. O Brasil, portanto, teve um pouco mais de tempo para reagir. Então esse é ver um pouco o lado cheio do copo, né, que eu vou tomar agora. Bom, e para completar a resposta à pergunta do Rodrigo, né, a gente teve também que cancelar algumas festas de lançamento, as mais importantes dela no MIS, no Museu da Imagem e do Som, do livro Quando o Sangue Sobe a Cabeça, da Ana Mui Laerte. Teve também o cancelamento do campeonato de fliperama que a gente ia fazer em Belo Horizonte, vinculado ao lançamento do meu livro, do videogame Evolução da Arte. E aí teve o cancelamento de diversos eventos que nós iríamos participar, entre eles a SP Arte, onde iríamos fazer outro lançamento do Quando o Sangue Sobe a Cabeça, enfim. São algumas das pancadas que a gente levou, né, metaforicamente. E além disso, tem uma série de planos que a gente tinha, que a gente estava ainda numa fase de bastidores, né? Com o tempo a gente aprendeu que é bom anunciar as coisas quando elas já estão um pouco mais consolidadas, né? E então essas coisas que ainda não estavam completamente consolidadas tiveram de ser engavetadas. Não é o caso olha aqui, Tatuí em casa. No caso aqui tá ao contrário, não está ao contrário, é por causa da câmera e tudo mais, enfim. Mas olha esta linda cartaz impresso em serigrafia do Caderno Listrado. Daniel Barbosa imprimiu esta arte da @Zebrada. Zebrada vem a ser a Fernanda Bornancin, que vem a ser a designer da Lote 42. Isso aqui não vai dar para transmitir na live, mas, gente, tem um cheirinho, essa impressão de serigrafia. O Daniel já deve estar um pouco cansado desse cheiro, mas eu adoro esse cheiro de tinta serigráfica, e esta aqui é a arte, que é uma espécie de símbolo desse movimento Tatu em Casa, o livro como um abrigo, o livro como um lugar de proteção, né? E ele é isso mesmo. Para esse tempo de pandemia e tudo mais, é muita cacofonia, há um jorro muito grande de informações, e que o livro ele vem a ser esse momento de calma, esse momento de paz. Por mais que a narrativa dentro do livro seja, né, às vezes violenta, intensa e tudo mais, mas pelo menos é uma narrativa, é uma criação diferente dessa coisa da timeline girando e deixando todo mundo muito ansioso, né? Já estava nos deixando
de maneira muito, muito ansiosa, já estava atacando a nossa saúde mental antes dessa crise, agora com um aumento do consumo de redes sociais, com um aumento frenético de informações. A minha recomendação é que a gente realmente, a minha e a recomendação, acho que de todo mundo que está em torno aí do Tatuí em Casa, é da gente se abrigar nos livros. E este aqui é um marcador de páginas que o Daniel fez e que diz, olha aqui, eu vou passar ele rapidinho, não precisam se ater ao texto. O texto diz o seguinte: este cartaz foi impresso na chamada serigráfica como forma de apoiar a campanha Tatuí em Casa. A chamada serigráfica é um projeto de impressão e serigrafia que se propõe a fazer 365 cartazes durante o período de um ano. Acompanhe as impressões pelo Instagram, @chamada serigráfica, e saiba mais sobre o projeto no site cadernolistrado.com.br. Fique em casa, fique bem, é o que diz este marcador de página. Cecília Herbolavi levanta a mão, significa que ela quer fazer uma intervenção. Por favor, Cecília. Você está falando da campanha Tatuí em Casa, que a gente está fazendo para todas as compras da loja virtual, né? A gente vai mandar tanto pelo correio quanto para quem vem buscar. Mas eu acho legal falar sobre o que a gente está agitando com os editores da campanha virtual. Que logo mais a gente já vai divulgar. Tem uma arte virtual e a gente convidou todos os editores, os que se relacionam muito com o desenho e tal, para eles também fazerem a sua versão, e já começaram a chegar. Já temos 2 desenhos, além da Fernanda e da Natália. Então, em breve a gente vai anunciar isso também. Que maravilha. Então vem aí o Tatuí em Casa, que é a nossa contribuição aí, uma forma de unir esforços de editores pequenos, independentes, em torno dessa iniciativa. A Gabriela Lissa falou que o teu áudio tá meio ruim, Cecília. Eu acho que tu vai, sempre que tiver que falar, vem pra cá ou fala berrando aí de onde tu tá. Mas eu acho que deu pra entender a ideia. Vai ter uma série de iniciativas. Daqui a pouco a gente vai anunciar com riqueza de detalhes tudo que vem aí em torno do Tatuí em Casa, tá? Então esta foi a primeira pergunta do Rodrigo Casarim. Vou passar para a segunda pergunta. Espero que o áudio chegue até vocês de uma maneira clara, tá? Mas aí é culpa do Google, hein? Vamos ver. Vamos ouvir. O que você vislumbra para a empresa nos próximos meses? E para o mercado editorial como um todo? Pois acho que deu para entender, né? O que você vislumbra para a empresa nos próximos meses e para o mercado editorial como um todo. Foi essa forma que o Rodrigo Casarim formulou a pergunta dele. Bom, para os próximos meses a gente vai ter que ter um foco no digital, né? Eu acho que a postura que a gente tem que adotar, não só nós como editora, mas nós como um todo, como pessoas também, enfim, é tentar pensar mais antes de agir, ser um pouco mais lento, tá? Eu acho que esse é o caminho, esfriar um pouco as vontades e os planos e tudo mais, né? No nosso caso em especial é focar no digital, né? Ou seja, vamos tirar o foco da produção já tiramos o foco da produção, da edição de novas obras, né? Uma consequência. Aliás, essa é uma vantagem, né, de se ter diversas fontes de receita. Tá aí o coronavírus para nos ensinar isso, né? Como, por mais que com o passar do tempo, sei lá, livrarias começaram a render mais para nós em termos de receita, por mais que produção de feiras começou a render mais em termos de receita, e eu estou falando de uma maneira hipotética, foi importante manter a presença no campo digital.
no e-commerce, né? Que, repito, foi o nosso primeiro ponto de venda como editora lá, quando a gente tinha um livro só, já matei por menos e tudo. Tudo começou com uma loja virtual. Então, isso nos ajudou, né? Isso ajuda a nós e eu acho que ajuda todo mundo, né? Mas eu acho que enfim, e a Lote 42 é parte do mercado editorial, portanto, o que a gente está falando aqui pode servir para pequenas e grandes livrarias de todo o Brasil, de todo o mundo, editoras, distribuidores, enfim. É um momento, esse processo de ser um pouco mais contido, é um pouco hibernar, digamos assim, no sentido urso do termo, a gente vai acumular, vai queimar a gordura acumulada, queimar as reservas agora, mas queimar o mínimo de reservas possíveis durante esse período de hibernação. Às vezes, quando você está tocando um negócio, vem uma ânsia de querer não perder receitas, e eu acho que o movimento hoje é de ter menos custos, que no final das contas, matematicamente e financeiramente, é a mesma coisa. Eu vou me explicar. Ao invés de lutar para vender R$1.000 em livros, às vezes o caminho mais fácil e o caminho para ter o mesmo resultado é cortar R$1.000 em custos. Tá? Matematicamente, financeiramente, é o mesmo resultado, é a mesma coisa vai gerar. Tá? Então, eu acho que o movimento tem que ser por aí, de evitar. E é por isso que eu estou falando de não agir, pensar mais em vez de ficar agindo, de agir por reflexo e na ânsia, porque ao agir no reflexo e na ânsia, você pode queimar energia, e tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista pessoal, físico mesmo. Então é pensar um pouco mais, respirar um pouco mais. Né? Eu acho que para o mercado editorial como um todo teremos um momento aí de diminuição de estruturas, tá? Será feito isso. Não sei quantas pessoas vão conseguir, quantas livrarias, quantos pontos de vendas vão conseguir sobreviver a esse impacto todo, né? Já veio bom, entre o programa do Rodrigo Casarim e hoje, eu acho que teve muita repercussão, por exemplo, a carta de mais de 100 editoras pedindo para que as livrarias não deixassem de honrar os seus compromissos e tudo mais. E já veio outra informação que o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, sinalizou que as empresas de recuperação judicial podem ter uma espécie de flexibilidade para honrar os seus compromissos. Empresas de recuperação judicial, para o mercado editorial, soa como Saraiva e Livraria Cultura, além de Book Partners, La Selva e tudo mais. Mas Saraiva e Cultura, por mais que eu conversei com uma amiga editora, mas eles não estavam honrando seus compromissos, não se inclui nessa coisa do CNJ. Mas a questão é que o zeitgeist, o momento institucional, é de um pouco mais de leniência com relação a dívidas, com relação a honrar esses compromissos. Então, muita editora, eu acho que não vai conseguir aguentar esse impacto, mas é conversar e tentar ter um pouco de paciência, né? Não é um momento de pedir solução imediata, de pedir, não, me responde agora. O momento é de um pouco mais de calma e paciência, contar até 1.000, contar até 10.000, se for o caso, porque não é o caso Claro, se for necessário, vai ter gente que vai cortar o fornecimento de livros e tudo mais, mas é o jeito, não adianta bater o pé e tudo mais. Eu acho que não é esse o caminho agora. Outra consequência para o mercado editorial como um todo, que eu estou me enxergando, é uma espécie de congestionamento de eventos,
principalmente no quarto trimestre do ano. O quarto trimestre do ano já é um trimestre curto, porque você tem aqueles últimos 15 dias do ano que praticamente não acontece nada, menos em termos de eventos literários, né? E a minha estimativa, lendo sobre o caso coronavírus e tudo mais, é que a coisa comece a se normalizar por essa época do ano, e eu estou chamando de normalizar, claro, um novo normal, né? Comece a se ter condições não só de montar o evento em termos de estrutura e tudo mais, de chamar convidados, mas das pessoas estarem dispostas a querer ir a eventos literários. Porque pense na consequência, alguém aí que está nos assistindo está com vontade de comprar uma camiseta nova, de comprar, sei lá, uma TV, fazer um grande investimento nesse naipe, né? Claro, grande investimento varia de pessoa a pessoa, mas sei lá, quantos de vocês estão com vontade de desembolsar para comprar, sei lá, né, alguma coisa nova nesse sentido? Acho que não, acho que a maioria das pessoas estão um pouco, diminuíram o consumo como um todo, né? Tanto que a gente nota um crescimento só nos segmentos que a gente entende agora como os mais essenciais, farmácia, supermercado e tudo mais, né? Aliás, não é da minha alçada, mas eu andei perguntando aqui no supermercado perto do bairro, perguntei para a atendente se o movimento cresceu, ela confirmou, cresceu bastante e tudo mais, e eu perguntei se os proprietários do supermercado estavam dividindo um pouco do crescimento, né, desse aumento de fluxo de pessoas com quem estava na linha de frente, quem estava ali nos caixas e tudo mais. E para minha não surpresa, a resposta foi não. E ela estava muito grata de ter um emprego e tudo mais, aquela coisa, né? Enfim, eu espero que os donos do supermercado aproveitem esse momento para remunerar de uma maneira mais digna, de uma maneira melhor, caminhoneiros, atendentes, todo mundo que está na cadeia, que está ali ajudando nesse momento. É um momento de realmente uma nova atitude. Então, enfim, eu tô achando que vai ter esse congestionamento de eventos, e com o congestionamento de eventos no quarto trimestre do ano, pode ter uma competição muito grande pela atenção das pessoas, pode ser que as pessoas não estejam muito interessadas em ir nesses eventos, enfim, não vejo eu vejo um baque muito forte e de médio prazo no mercado editorial. Se vocês ouvirem o podcast que eu recomendo, do Página 5, vocês vão ver que o Natan vai falar de um outro congestionamento. Aliás, um abraço, Natan, não estou querendo fazer a sua caveira aqui, nada disso. É uma discordância normal, natural. Muita gente que está assistindo agora pode estar discordando, e é normal, é natural, é salutar que a gente discorde, tá, gente? Mas o Natan falou um congestionamento de lançamentos de livros. Eu acho que não. Eu acho que o lançamento, como ele implica num investimento das editoras, né, para impressão e tudo mais, ele vai ser adaptado de acordo com a demanda, né? Como até a própria livraria Coruja Buraqueira, lá de Laguna, está comentando agora aí na live, as pessoas ainda vão estar sem dinheiro para gastar também, e é isso aí. E isso, o lançamento de livro, ele está um pouco no controle da editora, então ela pode atrasar, postergar, até ter condições para isso. Já o evento, como muitos eventos são feitos por empresas especializadas em eventos literários, que só fazem isso, já eles ficam um pouco sem condições. Muitos deles têm apoios do poder público, não podem não fazer esses eventos. Então, eu acho que no caso do lançamento literário, lançamento de livro, acho que aí não vai acontecer esse congestionamento, tá?
mas é válido do ponto de vista do Natan, viu, gente? Não tô falando isso pra... não, longe disso, é meu amigo e segue o baile. Talvez eles tenham razão e eu não sou dono da verdade, hein? Não sou dono da verdade, nem quero ser, pelo amor de Deus. Me mantenha longe dessa. Vamos ouvir a próxima pergunta, então, do Rodrigo Casarim, lido aqui pelo nosso assistente do Google. Vai lá, assistente. Olhando para o futuro próximo, qual é o seu maior receio enquanto editor? Qual é exatamente o motivo desse receio? Bom, o receio, tá, para falar meio que das coisas, né, não tão boas, né? Como a gente está falando aí, né, já há algum tempo, o foco vai ter esse baque de médio prazo. Portanto, o foco vai ser na recuperação, sem tanto espaço para a inovação no mercado editorial, que está, sim, carente de inovação há muito tempo. Prova disso, desculpa ficar me citando, não é uma questão egóica, mas enfim, tá esboçado num artigo que eu escrevi, foi publicado pelo Estadão, logo nos primeiros parágrafos eu citei um estudo da economista Mariana Bueno, uma economista que trabalhou na FIP, trabalha hoje na Nielsen, quer dizer, uma fonte de absoluta credibilidade. Eu li o estudo mesmo, portanto, eu dava para notar que ela fez uma pesquisa mesmo, não é achismo, ela não olhou assim, tô achando aqui que o vento está soprando para lá, não, é dado mesmo, que o mercado editorial já, em diversos países, não é uma questão só do Brasil, não, parem de achar que o Brasil é o planeta, não, ela pegou aí cerca de 10 países e analisou, comparou o mercado editorial em termos de crescimento de faturamento, comparando com o crescimento do PIB, com o crescimento de inflação, ela fez diversos comparativos e o resultado em todos os países analisados foi que o mercado editorial sim está em queda há 10 anos. Tá? Então, esse discurso fácil, confortável até, de querer colocar a culpa em Bolsonaro, por exemplo, que é uma resposta simples, eu não estou querendo aqui defender Bolsonaro, longe de mim, mas é uma resposta simples demais para a gente acreditar que nesses 15, graças a esses 15 meses de Bolsonaro que o mercado editorial brasileiro está em crise. Não, o mercado editorial brasileiro está em crise há muito tempo, tá? Há pelo menos 10 anos, isso está comprovado. Tá? Então, o mercado editorial, principalmente no Brasil, mas aí isso é uma questão brasileira que está afundando mais, mas o mercado editorial global sim está precisando de soluções, né? Então a gente não vai ter espaço para solução, você não tem tranquilidade para fazer experimentações, né? Embora às vezes isso ajude também. Um motor de criação é a necessidade também. Então quem sabe tenha esse, mas é um outro tipo de inovação, né? O ideal seria ter um pouco de calma para se inovar, mas a gente não vai ter calma, a gente é capaz de inovar por uma necessidade, por uma questão de urgência, né? Aí eu falo mais como leitor do que como necessariamente agente do mercado editorial, mas me preocupa muito esse despejo que está sendo promovido de livros eletrônicos. Olha, eu não sou um grande seguidor de livros eletrônicos, leio, mas eu já baixei gratuitamente mais de 20 livros. Mais de 20 livros gratuitamente que eu vi lá, que estava de graça, que o pessoal está oferecendo. Eu acho que isso pode trazer uma ideia de valor, tirar uma percepção de valor do livro eletrônico, que acaba passando para o livro impresso também.
E acho que as editoras que têm como operação o e-book, essas ainda vai ser difícil de convencer os leitores de que agora você tem que pagar 30, 40 reais pelo livro eletrônico tal. Assim, mas peraí, tá tudo de graça. Quer dizer, acho temerária essa postura adotada, esse dumping de livro eletrônico. Enfim. O Luiz Fernando Protássio pergunta: será que essa crise pode de alguma forma colocar na ordem do dia um enfrentamento da questão da consignação? Olha, Luiz Fernando, agradeço a pergunta, mas eu acho que não. E eu te explico por quê. Porque já há toda uma estrutura criada para consignação e tem que tomar cuidado em vilanizar a consignação. E eu não estou falando isso por ser... A Banca Tatuí trabalha com consignação, tá? Tem que ser transparente aqui, não quero parecer, né, que estou jogando em causa própria. Mas ao mesmo tempo a Lote 42 atende livrarias que trabalham com consignação, tá? Então, estou falando das duas posições, estou tentando agir de peito muito aberto aqui com vocês, tá? Não estou querendo colocar uma pauta escondida aqui, nada disso. Mas a consignação tem um efeito benéfico, Luiz, que é o seguinte: a livraria que trabalha com consignação, ela é mais disposta a trabalhar com editoras pequenas, a apostar em novos títulos. Se tu começa a trabalhar com um sistema de compra, tudo bem que você coloca mais caixa para as editoras, mas a livraria tende a querer só aqueles títulos que tem venda certa, né? Aspas no venda certa, porque, né, a gente sabe como é que funciona isso. Mas então ela pode, um esquema de compra, ele pode barrar a tal da bibliodiversidade também. Então cuidado com isso. O que pode acontecer, e que seria, eu acho, muito benéfico, é um trabalho de compra com possibilidade de devolução. E essa devolução virá crédito. Agora, a compra com possibilidade de devolução significa que, a consequência, né? Muito bom, entra o dinheiro em caixa, muito lindo, muito maravilhoso. Agora, consequência disso é que a livraria estará disposta a trabalhar com editoras mais consolidadas, né? Que ela vai poder devolver os livros e receber isso em crédito, a trabalhar com outros livros, enfim. Então, cuidado com isso. Bom, a Marília Barcelos fez um comentário aqui que eu vou ter que abrir. Ixi, Marília, eu não estou conseguindo ler o seu comentário inteiro, estourou aqui. Você me desculpe se puder picar um pouco ele, mas eu estou vendo aqui que ela escreveu o seguinte: interessante você trazer estudo da Mariana, 10 anos, é isso aí, corrobora e vem ao encontro do estudo pelo BNDES. Bom, se puder então compartilhar depois, Marília, te agradeço aqui, acabou cortando e vocês viram meu dedo aqui, era porque eu tentando abrir a sua mensagem. Bom, falando então ainda sobre aqui a Cecília vem em meu socorro, gente. Como é bom ter uma sócia, né? Vale a pena ter perfis complementares. É interessante você trazer esse estudo da Mariana para lá. Corrobore e venha ao encontro do estudo do BNDES dos economistas Fábio Sá e Fábio Cornes, em 2005, que já apontava a curva descendente do mercado, que na época foi bastante criticado pelos editores no sentido de estar equivocado. A história comprova que não. Pois isso, Marília, obrigado Cecília, obrigado Marília pelo seu comentário. Isso assim, a gente vamos fazer um pouco de autocrítica também, né? Por que a gente, quando é um estudo que aponta uma questão não desconfortável, a gente menospreza? O ideal é a gente ler o estudo e ver se tem alguma coisa ali, talvez metodológica, que a gente não concorde e tudo mais, né? Não é o caso aqui, mas eu me lembro que eu entrei num debate intenso uma vez com um amigo meu, porque eu apontei um estudo que falava que o politicamente correto
acabava fomentando e fortificando uma direita que se sentia censurada e tudo mais. E o estudo, eu li o estudo inteiro e o estudo me parecia correto, sabe? E aí ele antes de ler o estudo inteiro, quis debater a questão do politicamente correto, mas eu disse para ele, mas meu amigo, eu não estou debatendo se vale ou não vale, as conquistas que vieram e tudo mais. O estudo diz isso, sabe? Não é o meu achismo, não é o que eu acho. O que eu acho é maravilhoso, a minha opinião, mas uma coisa é a minha opinião, outra coisa são os fatos, né? Então a gente tem que olhar isso, né? Tem que olhar. A mesma coisa na época que o governo era petista e a esquerda criticava o trabalho da imprensa. Pois é a mesma imprensa, tá aí, e agora sendo criticada pelo outro lado, quer dizer, eu não acho que seja esse o caminho, sabe, de se ficar, de repente, quando me serve eu apoio, quando não me serve eu descarto, sabe? Pô, essa autocrítica vale para todo mundo, tá? Bom, mas retomando a pergunta do Rodrigo, que falava do maior receio como editor e o motivo desse receio, enfim, a gente está discutindo isso. Um outro tópico que eu queria abordar as mudanças que virão graças à pandemia, em razão da pandemia, numa escala micro e macro, né? A gente vai ter numa escala micro, uma mudança comportamental muito grande, né? Pessoas com receio de aglomeração, isso aí eu acho que vai durar um tempo, né? Será que as pessoas vão começar a se cumprimentar mais à distância? Porque o jeito que o coronavírus se espalha é o jeito que a gripe se espalha, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Japão, me chamou a atenção a questão dos japoneses usando máscaras na rua, e já é um hábito japonês há muito tempo, segundo me relatou aí um pessoal que eu viajei junto, de usar máscara das pessoas que estavam com sintomas de gripe para não passar a gripe para as outras pessoas. Já é uma questão cultural e de hábito. Quem sabe a gente comece a adotar isso não só pela Covid-19, mas pelas outras doenças também, né? Outros sintomas, enfim. Essas questões que a gente vai ter que abordar, e elas vão ser sentidas, vai ser uma espécie de perda essas mudanças, né? Elas serão sentidas, vão ser afrontadas por algumas pessoas que não gostam, que gostam de manter as coisas, gostam de, olha, desculpa aí o dog whistle, mas que gostam de conservar certos hábitos e tudo mais, vão sentir mais, mas a gente vai passar por essa mudança, eu acho, né? E na questão macro, o que mais me preocupa é essas questões de fronteira, né? Os estados brasileiros ensaiando controle de fronteira interno, que era uma coisa impensável até o começo do ano, questões de fronteira sendo analisadas numa escala global, de país para país, zona do euro, Mercosul e tudo mais. Quem sabe seja um reflexo de se abrir mais as fronteiras no sentido de pensamento, de, não, um problema que aconteceu na China é um problema brasileiro também, então a gente tem que se envolver mais com o problema do outro país. Pode ser uma consequência. Ou não. O reflexo seja de, então, vamos cortar de vez o trânsito de mercadorias e pessoas, porque um problema da China pode ser um problema meu. Enfim, serão repensadas essas fronteiras, e isso causa um trauma, né? Causa um luto, né? Que a gente vai ter pela perda, por essa mudança muito brusca, né? A humanidade está enfrentando agora uma mudança do ponto de vista histórico tão grave, tão importante quanto foi as mudanças dos grandes conflitos do século passado, sabe? Então a gente vai passar por isso, né? Fora, claro, falando dos grandes conflitos, os traumas causados pelas perdas de pessoas queridas, pelos entes queridos. Isso, né, eu acho que nem precisa reforçar, mas é uma questão que a gente vai ter que conviver, falar, discutir, pensar, se solidarizar. Bom, falando nisso, chegou a hora da próxima pergunta do
seu Rodrigo Casarran, né, para deixar chique. Visitem aí o blog dele, página 5. E esta foi a pergunta que ele formulou. Por favor, senhora Google, leia para a gente. É possível tirar algo de positivo desse momento? Algum aprendizado? Alguma oportunidade? Pois é. Eu até fico meio assim de falar em oportunidade, que, né, dá a entender uma coisa meio, às vezes meio negativa, mas enfim, né? Agora é o lado positivo dessa para ver o lado cheio do copo. Eu acho que essa questão da solidariedade, de se pensar mais nas outras pessoas, tomara que seja uma mudança que venha para ficar, e pensar mais as pessoas, demonstrar empatia, carinho, não necessariamente passa pelo contato físico das pessoas, essa coisa latina, brasileira que a gente tem, né, de demonstrar o nosso afeto dessa maneira muito próxima. Na verdade, ao se preocupar em não passar um vírus para outra pessoa, é a melhor forma de se demonstrar isso, né? Demonstrar esse carinho. Então, talvez essa solidariedade que vem em par e passo com essa mudança de hábito, talvez seja algo positivo, né? Vem aí mudanças de sentido amplo, minha gente. É isso que eu acho que tem que ser reforçado, isso que a gente tem que estar preparado. Acho que vem um lado positivo de uma renovada fé na ciência e nos órgãos de comunicação tradicionais, que têm suas metodologias conhecidas e comprovadas, né? Textos que o autor é conhecido mesmo, feito por gente capacitada para isso. Oxalá que a gente pare de questionar métodos científicos de apuração. Acho que é um bom momento para isso, né? Embora, né, o pêndulo, né, vai e vem, daqui a pouco já esquece tudo e volta as pessoas a acreditar em corrente de WhatsApp, em áudio sem autoria. Espero que não, espero que a gente renove realmente essa nossa crença, né? Esse nosso método. Um amigo meu, de verdade, assim, falou esses dias a seguinte frase de zap, ele me mandou. Aí pega o discurso do líder da OMS e ele recomenda pessoas voltarem ao trabalho. Foi o discurso de ontem, se não me engano. Eu respondi para ele, olha, boas chances de você estar enganado. E depois eu fui entender que, na verdade, ele estava parafraseando o presidente Jair Bolsonaro, que estava distorcendo o discurso da OMS, e ele estava se informando por meio do presidente, provavelmente por meio de corrente de WhatsApp, que fica replicando os mandamentos do nosso atual mandatário, né? Enfim, é lamentável, e espero que isso seja, né? Que a gente, assim, mas é bom a gente que tem um pouco de contato com livro, um pouco de contato com ciência, da gente não passar uma ideia arrogante também nesse processo, tá? Na hora de conversar com as pessoas, não se trate como, não se creia um campeão da justiça e da verdade, ensinando selvagens a lidar com tecnologia e informação. Acho que não é esse o caminho. Acho que isso causa mais atrito, causa mais sentimento de revanche, de se sentir mal. Então é de uma maneira assim, na boa, conversar e dizer, olha, eu acho que não é isso, acho que não é por aí. Antes de saber que o Bolsonaro tinha separado trechos do discurso do Tedros Ananda, OMS, eu já de imediato disse para ele, olha, boa chance de estar errado, porque, né, o discurso da OMS, eu tenho acompanhado até aqui, e ele não tem nenhum sinal de incoerência até agora.
E, na verdade, o Tedros estava pedindo para os governos cuidarem dessas pessoas desassistidas, que não vão ter como passar esse período muito grave, né? Então, para mim, eu já estava vacinado, né, em termos de informações, e avisei para ele, olha, tem grande chance de tá errado, mas a gente tem que ter essa consciência, essa calma, essa paz, tá? No zap da família, de não chegar e arrepiar, né? Humilhar as pessoas, sabe? Ah, tá vendo disso? Não, tudo bem, voltou no Bolsonaro, não sei o quê, mas, gente, não muda nada, tá? Essa vontade, fora o seu ego, o seu próprio ego, não muda nada. Aliás, a consequência é uma escolha que faz bem para o seu ego e faz mal para outra pessoa e pode fazer um mal como um todo. Então, baixar um pouquinho a bola é essencial. E aí, enfim, vem essa questão comportamental que vai mudar, que eu já estou insistindo aqui, que me parece que vai ser uma mudança importante, né? O pessoal lá da Livraria Coruja Buraqueira mandou um e-mail, né? Livraria de Laguna, me falou, perguntando o que fazer nesses momentos, né? Que a gente não sabe o que fazer. Na verdade é isso, é um momento de testar coisas novas, de tentar sensibilizar, no caso de pequenas cidades, imagino que essa dinâmica funcione muito bem, sensibilizar a importância da livraria para a sua comunidade, pedir esse apoio, ter um pouco de humildade, de pedir, assim como a gente está pedindo aqui no Tatuí em Casa, apoio para manter a operação da Banca Tatuí, que a gente não vive de vento, a gente não tem investidores private equity, investidores anjo, não tem um grande fôlego para passar esse momento, a gente vai pedir para as pessoas com todo o carinho, quem puder contribuir e adquirir livros em meio a essa ação, vai ser maravilhoso para a gente, vai nos ajudar a subsistir. E é isso que eu não tenho uma resposta pronta, e eu acho que não existe resposta pronta para esse momento, dizer, livraria faz A que vai conseguir B, faz C que vai conseguir D, nada disso, é um momento de testar, de se adaptar a esse novo contexto, somando todas essas condições que eu elenquei ao longo desta live. Era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a essas lives. Elas estão todas disponíveis em playlist, apesar de, né, perde o quentinho do chat, perde o quentinho dos comentários ao vivo, quem assiste a versão depois que fica publicada, né? E a gente está elaborando aí uma nova maneira de fazer live, mas agora todo mundo está fazendo live, né? A gente começou a fazer live antes de virar modinha, hein? Mas tudo bem também, tem que fazer, e é legal de fazer, e é bacana de, enfim, não perder essas coisas, de se manter esse contato que a gente tem, né? De se fazer com câmeras e tudo mais, se aproveitar a internet, né? A internet se mostrando aí como um bem essencial da vida moderna. Eu acho que internet deveria ser uma questão estatizada, seguindo aí regras de fornecimento como água, luz, enfim, a internet deveria ser entendida dessa forma. Eu acho que essa crise está deixando isso muito claro, né? Enfim, era isso que a gente tinha para dizer neste momento. Vem aí, Tatuí em Casa, fiquem de olho. Último comentário aí da Maria Paula Vilela Coelho, Maria Paula, que é a nossa curadora do Clube Tatuí de Leitura, que foi adiado, né? A gente vai ler aí no futuro, 8/7, da Cristina Judar. Ela disse o seguinte: acho que pedir apoio à comunidade é mesmo importante. Todos que adoram a Banca Tatuí, sala e lote, precisam dar um passo a mais e consumir nessa fase. Obrigado, Maria Paula, obrigado a todo mundo que está nos ajudando. Cada pacotinho que a gente faz aqui, a gente sabe que vem muito carinho junto das pessoas. Cecília, mais uma coisa a acrescentar? Posso encerrar? Eu acho que você pode... Fala bem alto. Eu acho que você pode falar sobre os descontos que estão ativos na loja virtual. Descontos, olha aí. Algumas ações, brindes, além do cartaz, enfim. Olha aí, então. Cartaz que vai grátis para todo mundo no Tatuí em Casa,
Os descontos já estão ativos em bancatatuí.com.br. Teremos brindes. O pessoal da Polvilho está mandando brinde. O pessoal da Bebel Books, a gente está articulando. Desconto da Dublinense, desconto da Devora Editorial, desconto da Zebrada, desconto da Lote 42, Edições Barbatana. Enfim, a Banca Tatuí se colocando aí como uma espécie de hub para auxiliar neste momento. Oi filho, oi mãe, é minha mãe chegando aí na live. É isso, tá? Então tá dito, fiquem de olho aí no Tatuí em Casa, minha gente. Ó, agora tem que cair mais uns livrinhos lá atrás. Angela, daqui a pouco a gente vai derrubar ele. Não, mentira, livro a gente tem que cuidar. Só Amor, tá aí a Tarsila Lucena, outra editora, a Angela Mendes também editora, enfim. É isso, minha gente, obrigado pra todo mundo. Valeu, vamos passar por essa. Deixa eu dar o